Então, pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a professora Fernanda Calisto e a nossa disciplina é Direito Administrativo 1. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar o regime jurídico administrativo, que inclui os princípios fundamentais da nossa disciplina. A gente vai começar, entretanto, falando um pouquinho sobre o que é o direito administrativo. Que disciplina é essa? Muito bem, direito administrativo é o ramo do direito público que estuda a atividade administrativa do Estado, a função administrativa do Estado. É importante destacar isso porque o Estado exerce, e há outras disciplinas de direito público que vocês já conhecem como o direito constitucional e o processo, o Estado exerce uma série de atividades. Aquelas que seriam as mais relevantes, que levam à tripartição dos poderes, são a atividade legislativa, judiciária e a atividade administrativa, além da atividade fiscalizatória. Na nossa disciplina, a gente estuda como a administração pública se comporta nas suas relações internas e nas suas relações com o público externo. A gente estuda a atividade da administração pública, que eu já adianto para vocês, não é exclusiva do Poder Executivo, né? Lembrem-se da clássica tripartição de poderes, lembrem-se lá do Montesquieu, vocês vão lembrar que eu tenho, tipicamente, a atividade administrativa, geralmente atribuída ao Poder Executivo, eu tenho a atividade legislativa, geralmente atribuída ao Poder Legislativo, que tem também como função típica a fiscalização, são duas em uma para o Poder Legislativo, e eu tenho a atividade jurisdicional, a atividade do Poder Judiciário. Mas essas funções, elas são funções ditas típicas, né? De forma atípica, todos os poderes, eles acabam praticando as atividades uns dos outros, porque essa independência entre eles deve obrigatoriamente ser harmônica. Assim, se eu puder conceituar o direito administrativo, uma forma muito simples é dizer que é o ramo do direito público que estuda a atividade da administração pública nas suas relações internas e também nas suas relações com os particulares. A intenção dessa administração pública, que a gente vai estudar em detalhes na aula 2, ela diz respeito à satisfação dos direitos dos administrados, né? O Estado só existe para satisfazer os direitos dos administrados, não existe por si mesmo. E o nosso direito administrativo surge num momento histórico muito relevante, que é pós-Revolução Francesa, em que a gente sai de um Estado absolutista e passa a um Estado de direito, em que o poder público ele passa a se submeter às normas que ele próprio dita, né? Só dá para falar de direito administrativo, inclusive, se a gente pensa em um Estado de direito, um Estado em que o próprio poder público ele se submete às suas próprias regras. A gente vai ter toda uma evolução do direito administrativo, é claro, no início muito mais absenteísta, chegando a um Estado mais moderno, em que a gente tem um direito administrativo que visa a garantia dos direitos sociais. E hoje em dia a gente vai poder falar também de constitucionalização do direito administrativo e vocês vão ver como isso se encaixa perfeitamente, em especial quando a gente fala em princípio da legalidade. Mas começando a nossa disciplina, cumpre falar para vocês acerca do chamado regime jurídico administrativo, que é um conjunto de normas que vão ditar todo o funcionamento da nossa disciplina. A gente tem, dentro do regime jurídico administrativo, a chamada pedra de toque da disciplina. Se vocês aprenderem isso, não tem como errar, vocês vão conseguir fazer e entender toda a nossa disciplina até o fim. Então, prestem bastante atenção. Isso é muito importante. O regime jurídico administrativo, ele se consubstancia em dois princípios elementares. Um binômio, tá? Um binômio que complementa um ao outro. A gente vai ter, de um lado, a supremacia do interesse público sobre o privado e, do outro lado, a indisponibilidade desse interesse público. Supremacia e indisponibilidade. Um binômio, em certa medida, opostos, mas complementares. Supremacia, pessoal. Supremacia significa que o Estado está em uma posição de superioridade em relação ao particular. O Estado superior, o particular numa posição inferior. É uma relação verticalizada, tá? Essa supremacia significa basicamente uma série de prerrogativas que a Constituição e as leis conferem à administração pública para que ela possa realizar suas atividades da forma mais adequada, para que ela possa alcançar o interesse público.
Essas prerrogativas, vamos dar alguns exemplos aqui. Elas são muito visíveis em relação aos prazos processuais. A Fazenda Pública, o poder público, ele tem prazos superiores aos prazos dos particulares para se manifestar nos autos. Hoje, a administração pública se manifesta em qualquer processo em que ela atue com prazos em dobro, né? No passado já foi até prazo em quádruplo para contestar, em dobro para recorrer. Hoje, em toda manifestação, prazo em dobro. Além disso, a administração pública possui prerrogativas no sentido da prescrição dos atos administrativos e nos seus atributos desses atos. A gente vai estudar atos mais à frente e vocês vão ver que os atos da administração são dotados de imperatividade, de coercibilidade, de autoexecutoriedade. Ou seja, a administração determina e ela própria cumpre, ela não precisa chamar o judiciário para isso, né? Você estacionou em local indevido, vai passar lá o veículo da respectiva Secretaria Municipal de Transporte, vai passar lá o órgão administrativo que cuida dessa área e vai simplesmente te multar. Né? E ele te multa primeiro, depois você se defende. Ou então você parou em determinado local absolutamente proibido, absolutamente impróprio, que causa um grave prejuízo à sociedade, parou na porta do hospital, no local onde as ambulâncias estacionam. Sinto muito, seu carro será levado, vai para o pátio da respectiva secretaria e isso é autoexecutoriedade, né? Isso é uma das prerrogativas dos atos administrativos que decorrem dessa supremacia do poder público em relação ao particular. Mas não são apenas, não temos aqui apenas vantagens, não temos aqui apenas posição de superioridade. Por outro lado, para completar o binômio, inclusive, a gente vai ter a indisponibilidade desse interesse público. Indisponibilidade significa restrição. Então, supremacia, prerrogativa, indisponibilidade, restrição. Essas restrições, elas têm a mesma finalidade que a supremacia. Elas visam proteger o interesse público, daí indisponibilidade do interesse público. Essas restrições seriam materializadas, por exemplo, numa série de obrigações que a administração vai ter que cumprir na hora de realizar seus atos comuns. Então, a administração, ela vai fazer compras, realizar contratos, mas ela terá que preceder essa atuação aí de um processo dito licitatório, um processo um tanto burocrático, que a gente vai estudar só em Administrativo 2, mas que é essencial para a garantia da lisura do procedimento. Da mesma forma, a administração não contrata com quem ela quer para fins de agentes públicos, né? Não é qualquer um que vai ser o agente público, é aquele que for aprovado no concurso público respectivo. Então, são limitações que eu imponho ao administrador para que ele possa executar adequadamente a sua atividade e atingir o interesse público. Uma dica para vocês. Esses dois princípios, embora essenciais, muito debatidos pela doutrina, embora esses princípios todos aí, eles sejam francamente utilizados pela jurisprudência, a gente pode dizer que eles estão implícitos no texto constitucional. Então, não vai ter lá um artigo dentro da Constituição dizendo são princípios da administração pública, faz parte do regime da administração pública a supremacia e indisponibilidade. Ainda assim, eles são necessariamente reconhecidos como princípios da mais alta relevância na nossa disciplina. Mas vocês devem estar se perguntando, a administração pública, ela tem uma posição de superioridade, ela tem garantias e ela tem restrições, tudo em nome do interesse público. O que é esse interesse público? É uma excelente pergunta. Uma primeira resposta que a gente vai ter para isso é a de que o interesse público diz respeito ao bem comum. O que é o interesse público? O bem comum. Porque o bem comum é a finalidade do Estado. Lembrem lá das aulas de ciência política, lembrem lá das aulas de introdução ao Estado, teoria geral do Estado, ou até mesmo de introdução ao estudo do direito. O Estado é uma entidade que tem povo, que tem governo, que tem finalidade, que tem território. E essa finalidade é o bem comum, o bem de todos. Nesse sentido, o interesse público ele pode ser subdividido em interesse público primário e interesse público secundário. O interesse público primário é justamente esse bem comum. O interesse público secundário é um interesse, muitas vezes de cunho patrimonial, da pessoa jurídica que está tendo a função administrativa. Eu estou falando que muitas vezes é interessante para a pessoa jurídica, União, Estado ou município,
economizar recursos, pagar menos para os seus servidores, porque ele vai estar economizando. Então, patrimonialmente, o interesse público estaria protegido por uma remuneração mais baixa, inferior para os seus servidores. Entretanto, isso não vai ser verdade em relação ao interesse público primário, porque se é verdade que é melhor pagar menos, também é verdade que toda a população, que todos querem servidores públicos bem remunerados, o suficiente para garantir uma prestação de serviços públicos adequada, né? Então, interesse público primário, bem comum, interesse público secundário, interesse patrimonial. Esse interesse secundário, ele está sempre abaixo do interesse público primário. Eu não tenho como concretizar supremacia, eu não tenho como concretizar indisponibilidade se não for em razão do interesse público primário, ok? Prestem bem atenção nisso. Dito isso, a gente pode começar a estudar os princípios constitucionais expressos para a administração pública que estão presentes no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Esse tem que memorizar, tá? Esses princípios aqui são a chave, são a abertura para todo o regime constitucional da administração pública. Então, no artigo 37, a gente vai ter o famoso LIMP, a sigla LIMPE. Ela se forma a partir das iniciais dos nomes dos princípios expressos no caput do 37. E ajuda até a fim de aplicar uma técnica mnemônica aqui para vocês, pensar que esses princípios eles servem mesmo para limpar a administração pública, para mantê-la transparente, para mantê-la de forma rígida e segura, cumprindo o interesse público. Então vamos lá. Esse 37 fala da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Memorizem direitinho: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Com a diquinha mnemônica, né, fica bem fácil de nós memorizarmos isso. Esses princípios eles são aplicáveis, segundo o próprio texto da Constituição, à administração pública. E como eu tenho administração pública em qualquer dos poderes, eu posso ter administração pública no judiciário, quando ele abre um concurso público, no legislativo, quando ele faz uma licitação, não é só no executivo, portanto, né? Eu posso ter administração pública nos 3 poderes, a gente vai ter esses princípios sendo aplicados aos 3 poderes e em todas as esferas da federação. Então, União, Estados, municípios, Distrito Federal, todos eles se obrigam a esses princípios. Da mesma forma, tanto a administração pública direta quanto a administração pública indireta estão sujeitas aos princípios constitucionais expressos no caput da Constituição brasileira. Vamos vê-los um a um a partir de agora, começando pelo princípio da legalidade. O princípio da legalidade é aquele que seria primordial, tanto é que ele vem em primeiro lugar, mas é também um dos mais simples, porque a gente já tem algum conhecimento da legalidade a partir dos nossos estudos de direito constitucional ou mesmo de direito penal, para quem já estudou. A legalidade, pessoal, aqui é importante destacar que ela é um pouquinho diferente para a administração pública do que é para os particulares, né? A legalidade para o particular está lá inscrita no artigo 5º da Constituição e vai significar que se a lei não me proíbe, eu posso fazer. A lei é omissa, eu posso fazer, né? A omissão da lei, ou mesmo do texto constitucional para um particular, significa que está liberado, que nós podemos fazer sim. Por outro lado, quando eu penso em administração pública, já que o meu grande objetivo é o atendimento do interesse público, eu não posso aplicar o mesmo conceito. Legalidade para a administração pública significa que a administração só faz o que está expresso em lei, só faz o que está expresso no ordenamento jurídico. Isso é muito relevante, isso significa dizer que no silêncio da norma, a administração pública não faz. Omissão para a administração significa não pode, ok? Um detalhe importante, entretanto, é que apesar do nome legalidade estar estampado na Constituição e nós termos com facilidade a capacidade de associar a ideia de legalidade à lei formal, lei em sentido formal, aquela emitida pelo processo legislativo, pelo poder legislativo, hoje em dia a gente não pode pensar nesse conceito de lei de forma tão
estrita. Hoje a gente pensa, na verdade, em legalidade como sinônimo de juridicidade. Então, quando eu falo que a administração pública só pode fazer o que está previsto na lei, eu estou dizendo que ela só pode fazer o que está previsto no nosso ordenamento jurídico, tá? Porque não me basta mais a lei. Eu estou numa fase em que se pode dizer que o direito administrativo ele foi plenamente constitucionalizado e a Constituição vai irradiar sua força sobre todos os ramos. Então, antes de obedecer à lei, a administração é obrigada a obedecer à Constituição. E além de obedecer à Constituição e às leis, a administração é obrigada a obedecer também os atos infralegais, os atos administrativos, todas as normas que compõem o nosso ordenamento jurídico. Daí que a gente fala hoje em dia em termos de bloco de legalidade, que vai envolver todas as normas que circundam a nossa ordem jurídica. Tenho exceções à legalidade? Tenho exceções à legalidade, todas previstas no texto da Constituição. Essas exceções à legalidade dizem respeito, por exemplo, à medida provisória, que não é lei, mas pelo nosso artigo 62 da Constituição tem força de lei. Temos também o estado de defesa e o estado de sítio, circunstâncias nas quais a administração acaba atuando sem a presença de um antecedente jurídico, né? A não ser o próprio texto constitucional autorizando certas atividades. E eu tenho ainda algo que a gente vai estudar mais à frente nos atos administrativos, os chamados regulamentos autônomos, ou decretos autônomos. São espécies normativas em que o poder público, através da chefia do Poder Executivo, vai poder inovar no ordenamento jurídico, tal qual as leis fazem, mas dentro dos moldes constitucionais. Então vai ser possível a extinção de cargos públicos que estejam vagos através desse decreto autônomo ou regulamento autônomo. Vai ser possível também reorganizar a estrutura da administração pública, desde que isso não implique no aumento de despesas para a administração pública, sem que haja uma lei antecedente, apenas pelo decreto, apenas pela emanação de vontade do chefe do Poder Executivo, presidente da República, governador, prefeito. Além disso, temos também os chamados atos discricionários, tá? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque vocês já devem ter ouvido esse termo daí, e a gente vai aprofundá-lo um pouquinho mais adiante, mas o que é mais relevante quando eu penso em atos discricionários é que eles não são exceção à legalidade, eles têm previsão nos termos legais, sim. A discricionariedade não significa arbitrariedade, não significa que o administrador faz as coisas como bem quer, como bem deseja. Discricionariedade significa apenas que alguns elementos dos atos administrativos não estarão plenamente previstos em lei. Isso vai dar alguma margem de liberdade para o administrador, mas discricionariedade não é exceção à legalidade. Isso é o que nós temos de mais relevante aqui em relação ao princípio da legalidade. Depois da legalidade, a gente chega na impessoalidade. Impessoalidade, se eu pudesse resumir para vocês de uma forma bem imediata, significaria finalidade pública, tá? Impessoalidade significa atuação administrativa conforme a finalidade pública, e para que isso aconteça, para que isso funcione, o administrador vai ter que aplicá-la pelo menos sob dois aspectos. Num primeiro aspecto, um aspecto em relação ao administrado, a administração tem que se manter de forma impessoal, ou seja, tem que dar um tratamento igualitário para esses profissionais, para esses indivíduos que estão na nossa sociedade. Então, eu não vou, enquanto administrador público, passar uns processos na fila, uns processos administrativos, ou conferir um ato de uma forma X, conceder uma licença para uma pessoa, não conceder para outra, só porque essa pessoa tem uma religião X, ou essa pessoa é minha amiga, ou essa pessoa tem tais e tais recursos financeiros e a outra não tem. Eu não posso utilizar quaisquer elementos não abalizados pela Constituição para conferir um tratamento desigual para as pessoas. Eu tenho que ser impessoal no meu tratamento com a população. E no segundo aspecto, a impessoalidade significa que a atuação do administrador público tem que ser impessoal, porque quando ele age, ele não está agindo por si mesmo. Quando ele age, ele está agindo em nome da entidade pública que ele está administrando. Vejam, isso é muito importante.
a gente vai nomear essa definição aqui, a gente vai nomear a teoria que explica isso daqui de teoria do órgão, porque o agente público, ele é nada mais do que um órgão dentro da estrutura administrativa. Então, tudo que ele faz não é atribuído a ele. A obra que foi feita não é do prefeito fulano de tal. O serviço que foi trazido para o Estado não é o serviço do deputado fulano de tal. Né? São serviços do Estado, do município, da União. São obras do Estado, do município, da União, e não pode haver essa confusão entre o administrador e a coisa pública. Há que ter impessoalidade na sua atuação. Um outro reflexo interessante disso a gente vai encontrar na responsabilidade civil do Estado. Quando um agente público qualquer, ele comete um determinado acidente, ele causa um dano a um particular, quem responde num processo é o ente a que ele pertence, ou a entidade a que ele pertence. A gente não processa o indivíduo que estava dirigindo um veículo da Secretaria de Educação e bateu no meu veículo. Eu não vou processar o motorista fulano de tal, carteira de motorista número tal, CPF número tal. Não, eu vou processar o município, porque a responsabilidade é do município. A atuação daquele agente é atribuída ao município, ao ente federativo, ao ente administrativo. Okay? Isso é muito relevante. A gente vai ter um exemplo bem interessante no texto da Constituição, no seu parágrafo 1º do artigo 37, que é a proibição do uso de publicidade pela administração pública para fins que não sejam de caráter educativo, informativo ou de orientação social. Ou seja, eu não posso fazer propaganda pessoal, propaganda de mim mesmo, tá? E assim a gente pode resumir a impessoalidade em 3 comandos básicos: imposição de tratamento igual a todos os cidadãos, imposição de respeito à finalidade e vedação ao uso da máquina pública para promoção pessoal. Dito isso, a gente já pode prosseguir mais um pouquinho, chegando ao princípio da moralidade administrativa. Moralidade significa honestidade, significa ética, boa-fé, lealdade, significa probidade. Pode soar como um conceito que vem das ciências mais sociais, que vem de uma análise sociológica ou filosófica, mas a partir do nosso texto constitucional de 88, passa a ser um princípio juridicizado. Então, está previsto na Constituição, tem força jurídica. E aqui é muito importante, a moralidade constitucional não é a minha moralidade pessoal, não é a sua moralidade pessoal, é a moralidade que eu vou conseguir extrair daqueles bens e garantias e direitos previstos na Constituição, os valores que a Constituição elenca como relevantes. Então, pessoalmente, você pode considerar que o casamento entre 2 homens e o casamento entre 2 mulheres não é algo moral, porque você tem a crença religiosa X ou a crença religiosa Y. A administração pública, entretanto, nunca poderá considerar isso como algo que fere a moralidade. Ao contrário, a nossa Constituição apregou um tratamento igualitário, independente de raça, sexo, orientação sexual, então não vai conferir nenhum tratamento desigual para estes indivíduos, né? Não fere a moralidade. A moralidade administrativa ela está muito mais voltada à ideia de uma boa administração pública. E esse fator que eu acabei de citar, por exemplo, nada tem a ver com a matéria, nada tem a ver com essa questão. Aí eu vou remeter vocês para o parágrafo 4º do mesmo artigo 37 da Constituição, que fala que a lei vai regulamentar as sanções às condutas de improbidade administrativa. Se a moralidade é tão relevante, quando alguém comete um ato de improbidade, de imoralidade, ou moralidade ainda mais qualificada, chamada improbidade, essa pessoa terá que ser punida na forma do artigo 37, que remete à elaboração de uma lei. A lei em questão, ela existe, é a Lei 8429 de 92, é a Lei de Improbidade Administrativa, tema também nas nossas aulas lá em Administrativo 2, mas já vale a referência. Outro exemplo de aplicação muito corrente da moralidade administrativa, a gente vai encontrar na súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. É aquela súmula, leiam por favor, que fala do nepotismo dentro da administração e veda o nepotismo, veda a prática de comportamentos do administrador público que sirvam para apresentar, que sirvam para impor um comportamento de nomeação de parentes, cônjuge, companheiro, parentes em linha reta ou colateral até o 3º grau. Então, isso é vedado e isso atende com tranquilidade
ao princípio da moralidade. A gente vai ter também a ação popular como instrumento hábil a combater a imoralidade. A gente vai ter a ação civil pública, a gente vai ter um controle externo exercido pelos próprios parlamentares através das CPIs e pelo Tribunal de Contas. Seguidamente, quase chegando no finzinho da nossa aula, nós temos o princípio da publicidade, que significa transparência, significa a obrigação da administração pública de levar a público o conhecimento das suas informações, o conhecimento da sua atuação. Ela vai fazer isso através de diários oficiais ou de e-mails individuais de comunicação. Então, manda um ofício, manda um memorando, manda em algumas situações e-mails, comunicações oficiais. E o mais relevante aqui é que a publicidade, para a doutrina majoritária, a doutrina do Eli Lopes Meireles, que encabeça essa tese, publicidade significa um requisito para a própria eficácia do ato administrativo, tá? Ele só é eficaz se ele se tornar público. Tem exceções à publicidade? Tenho. Eu estou falando da segurança do Estado, da segurança da sociedade e da intimidade, tal qual ocorre lá nos processos ditos judiciais. E por fim, o nosso princípio caçula, o princípio da eficiência administrativa, que só veio a integrar o meu LIMP, o meu conjunto do LIMP, a partir de 98, com a emenda constitucional 92, a emenda que fez toda uma reforma na administração pública. Eficiência significa competência. Eficiência significa produtividade, a possibilidade de você conseguir o máximo de resultados com o mínimo de esforços e de dispêndios humanos e materiais, financeiros inclusive, né? A administração vai conseguir fazer isso através da descentralização de suas funções e de uma transição de uma administração mais burocrática para uma administração mais gerencial, que vai usar técnicas mais próximas da administração privada para conseguir melhores resultados, que vai, por exemplo, conferir estabilidade aos servidores públicos somente depois que eles passem por um prévio exame, que vai escolher a melhor proposta numa licitação pública e assim por diante. Importante, entretanto, é que essa eficiência, pessoal, ela tem que ser dentro da legalidade. Então, não posso inventar meios de ser eficiente aí que não tenham previsão no nosso ordenamento jurídico. Quero citar também, já que a gente encerra agora os princípios fundamentais do artigo 37, que nós temos outros princípios aplicáveis à administração pública, mas que eles têm um lugar específico dentro do nosso estudo. Então, continuidade do serviço público, autotutela, participação, razoabilidade, outros princípios serão ainda avaliados. É só porque eles não estão lá no caput e a gente vai ver no momento adequado, ok? Por enquanto você já tem muito para estudar, vão dando uma estudada, não esqueçam de resolver as questões, isso é muito relevante para vocês entenderem como funciona a aplicação desses princípios e nós ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula.